Mas antes da gente começar qualquer coisa, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês aqui. Certo. Antes da gente começar, gostaria de pedir, então, para a intérprete, para ela poder fazer algum som para a gente poder fixar a imagem dela na transmissão. Olá, boa tarde. Mano, irmão, pode passar? Agora. Voltando agora, então. Agora nós vamos poder avançar a apresentação. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte. Por que software? Vocês já pararam para se perguntar por que vocês trabalham com software? Seja quem está aqui, seja quem está em casa ou no seu ambiente de trabalho, por que software? Por que nós trabalhamos com isso? Por que nós trabalhamos com tecnologia? Por que nós investimos o nosso tempo no desenvolvimento? Se você for parar para pensar por um momento, o teu software, ele pode ter diversas aplicações, mas nós fazemos software porque nós amamos software. Nós trabalhamos com ele não somente quando nós estamos na frente da tela de um computador, mas principalmente desde o nosso acordar, quando a gente coloca o despertador, quando o despertador toca, e a gente levanta até a hora da gente ir dormir, quando a gente vê a última notificação, ou escuta a última notificação. O software está presente em todos os momentos da nossa vida. E se a gente for olhar, ele pode estar presente quando nós estamos com fome e que resolvemos, então, pegar o aplicativo do iFood. E, através do aplicativo, nós selecionamos o restaurante, escolhemos o nosso prato favorito e, magicamente, aquela comida vai sair do estabelecimento e chegar até a gente. Só que, por trás de tudo isso, nós temos software. Nós temos um aplicativo. Quando nós estamos atrasados e não vai dar tempo de pegar o ônibus, a gente chama o Uber. Só que por trás do Uber também existe um software rodando. Onde pessoas e diversas pessoas colocaram mão na massa e implementaram aquele software para rodar. Isso faz parte do nosso dia a dia, mas não somente nele. Se a gente for parar, então, bora pensar nas nossas empresas. Pensa rapidinho aí, onde você trabalha. E se você estiver reunido com o time do seu trabalho, aí no digital, eu convido você também. Olha para a cara da pessoa que está do seu lado. Qual é o software que você está desenvolvendo hoje, ou já desenvolveu, ou está colocando em produção? Imagina se você tivesse que analisar todos os dados que você está gerando de forma manual. Nós utilizamos software também para nos auxiliar nisso. Então, nós já falamos que a gente estava lá no início do nosso dia, passou pelo nosso trabalho e estava conosco até o final. Mas, se a gente for um pouquinho mais longe, além disso, e se a gente começar a pensar, então, imagina alguém, uma equipe que desenvolveu um foguete. E foi projetado, foi colocado rotas, foi feito várias coisas, utilizando o quê? No final de tudo, software. Se você for olhar, nós fazemos isso, nós nos debruçamos, seja nós desenvolvedores, em cima de código, seja os designers em cima dos seus projetos, seja qualquer gerente em cima de levantamento de requisito, nós estamos desenvolvendo, no final de tudo, soluções para pessoas. E aí a primeira coisa que eu quero deixar muito claro para vocês é o seguinte: nunca foi sobre software, sempre foi sobre pessoas. Talvez a gente passe muito tempo da nossa vida dizendo assim, não, eu trabalho com tecnologia, eu trabalho fazendo isso. Não, eu desenvolvo código. Não, você não desenvolve código. Você implementa, através do teu código, uma solução para a vida de diversas pessoas. Imagina você que está no digital e nós que estamos aqui. Ao final de cada palestra, você faz uma avaliação. E se não tivesse software? Pensa, a gente está aplicando isso em todos os lugares. Mas, como eu acabei de falar para vocês, nunca foi sobre software. Foi sobre pessoas. E essas pessoas, de uma forma muito magnífica, têm as suas próprias vidas e as suas próprias limitações.
Nenhum de nós é igual um ao outro. Nenhum de nós se comporta da mesma forma como o outro. Assim como cada um de nós pode ter as suas próprias limitações. E é aí que a acessibilidade vai entrar. Porque tudo aquilo que nós fazemos é propor soluções e fazer com que as pessoas consigam alcançar as suas metas, as metas das suas vidas, através do software. E aí é uma coisa muito interessante. Porque antes da gente poder prosseguir nisso, eu preciso que vocês relembrem tudo aquilo que a gente passou durante esse dia todo. E se você não estava aqui durante o dia todo, eu quero fazer uma coisa com você rapidinho. Eu vou te relembrar e te mostrar tudo aquilo que nós vivemos no TDC de manhã até agora. De manhã, a Vitória, a Vicky, ela falava sobre como tornar a web acessível. E um dado que ela trazia para a gente era que de 1 milhão de landing pages, 96% ou mais não eram acessíveis. E aí a gente começa a pensar, legal, se eu projetar o meu site, eu preciso colocar acessibilidade, eu vou dizer assim, mas para que eu vou fazer isso? A resposta está aqui. Como é que você quer projetar uma solução para alguém se você não coloca acessibilidade? E aí eu vou te falar, já te colocar uma coisa que eu ia falar lá no final, mas eu preciso te falar agora. Uma coisa que a gente está conversando na hora do almoço. Acessibilidade não tem a ver com caridade. Acessibilidade não é uma forma de eu vou cuidar do fulano de tal, eu vou ajudar fulano de tal. Não, o teu software precisa ser acessível para ele ser completo. Nós implementamos soluções para pessoas. E quando nós queremos apenas olhar com o modo de caridade, nós estamos afastando boa parte das pessoas, boa parte da população. É por isso que, independente da pessoa que está do teu lado agora, independente das limitações que ela tenha, seja físico ou não, ela ainda é uma pessoa. E isso é muito importante que a gente saiba, porque a partir desse momento que nós começamos a falar, então, de tecnologia que auxiliam pessoas, nós precisamos dizer o seguinte: a acessibilidade ela não pode ser uma etapa do teu projeto. Ela tem que estar no DNA do teu projeto. Ela já tem que nascer, o teu projeto tem que nascer acessível. Tem que ser pensado de forma acessível. Volto a falar, não é caridade, mas sim é você fazer um projeto que de fato ele seja completo. E logo depois, o Vitor trouxe uma coisa para a gente muito interessante, que ele falava no final da apresentação dele, ele falava sobre visão heurística, a gente entender em todos os passos aonde estava a acessibilidade. E foi o que eu acabei de falar para vocês também. A Marina também trouxe para a gente a questão de fazer pesquisa, fazer teste dos nossos usuários. E assim por diante, muitas e muitas pessoas falaram aqui, e eu preciso dizer para vocês o seguinte, que existem 3 formas das pessoas navegarem no nosso site. E 3 formas que vocês precisam entender de uma forma muito clara. A primeira delas é a pessoa que sabe de onde o projeto começa, aonde ele termina, como navegar. Que muitas vezes somos todos nós que estamos aqui como profissionais. Quer ver? Quem desenvolve o software, quem projeta o layout, quem levanta os requisitos, ele sabe onde precisa clicar. Ele sabe o que ele precisa fazer para comprar. Ele sabe o que ele precisa fazer para se cadastrar. É verdade ou não é isso? Você já está pensando no que você precisa fazer. E aí nós dizemos assim, não, é muito fácil. O usuário só precisa clicar aqui, passar por essa etapa, e ele compra. É simples. Nós nos colocamos muitas vezes nessa posição. Nós sabemos qual é o desenho do labirinto. Nós criamos o próprio labirinto. Nós sabemos qual é a porta que entra e qual é a porta que sai. E aí começamos a dizer assim, não precisa de acessibilidade. É simples, é fácil. A segunda forma que tem é aquela pessoa que já passou por esse caminho. A pessoa que investiu o seu tempo, talvez já tenha comprado o seu produto, talvez já tenha passado pela landing page do seu evento, talvez já consuma o seu serviço, ele já sabe o que ele precisa fazer. Ele já teve o seu tempo de dificuldade e agora ele chegou.
Esse é o segundo grupo. E talvez a grande parte dos seus clientes, dos seus usuários, daqueles que utilizam os produtos da sua empresa, estejam nesse ponto. Eles já sabem o que eles precisam fazer e passam. Mas existe um terceiro grupo. E que, para mim, é um grupo que a gente precisa ter muita atenção. São aquelas pessoas que estão tateando o nosso produto. Estão tateando o nosso software. Talvez estejam chegando pela primeira vez. Ou talvez eles estejam tateando porque eles não podem enxergar aquilo que você colocou no seu layout. Existem pessoas que, por terem uma cegueira total, não conseguem enxergar, obviamente, o seu site. E aí você fala assim, não, mas o meu site é simples, apenas uma landing page, é fácil, é só caminhar. Mas como é que está por baixo dos panos? Como foi que você projetou? Ele está sendo acessível por um leitor de tela? Uma pessoa que utiliza uma tecnologia assistiva consegue navegar no seu site? Uma pessoa que está chegando agora, ele vai conseguir navegar no seu site? E aí é um ponto muito importante, porque nessa etapa, tudo aquilo que a gente viu ao longo do dia se faz necessário. Como é que estão os alertas do meu site? Quando alguém chega e faz uma compra ou preenche um cadastro de forma incorreta, qual é o alerta que aparece na tela? Imagina que a pessoa está navegando no seu site e uma das etapas, quando ele clica no botão, ele abre uma modal. Abre um pop-up na tela. Se o teu site não está acessível, aquela modal não vai ganhar foco. E o usuário nunca vai saber que aquela modal abriu. E isso acontece, não é uma coisa que vai dizer assim, acontece longe. Não, acontece no dia a dia. Acontece sempre conosco. Só que, muitas vezes, nós julgamos que a experiência dos outros usuários estão de acordo com aquilo que nós vivemos. Ou até mesmo, vemos a experiência do outro através dos nossos próprios olhos. E assim, a gente vai construindo e construindo projetos, colocando softwares para rodar, sem ao menos saber se de fato está atendendo todas as pessoas. E a grande pergunta que eu escutei uma resposta hoje, na hora do almoço, que para mim mudou tudo. Eu estava conversando com a Vitória na hora do almoço, e eu falei para ela assim, mas a gente não consegue pegar métricas de quantas pessoas acessam o site, pessoas que estão utilizando o leitor de tela, a gente não consegue saber quantas pessoas. E ela respondeu assim, não importa. Não importa quantas pessoas quantas pessoas são 10, se são 100, se são 1000, são pessoas. São pessoas. E se for uma pessoa só? Por causa dessa uma pessoa você não vai melhorar o seu projeto? Por causa dessa uma pessoa você não vai fazer o melhor? Vou até dizer, nunca foi sobre o software. Sempre foi sobre pessoas. E uma coisa muito legal que a gente pode parar para olhar. Agora volta. Ih, foi demais. Não está avançando, mas vai ser assim mesmo. Uma coisa muito importante que a gente precisa saber é que muitas vezes nós aprendemos de forma certa como desenvolver o software. Nós aprendemos como desenvolver o software de forma certa. E como é que nós aprendemos? Nós levantamos requisitos, nós implementamos o design, nós começamos a desenvolver, nós colocamos os testes, nós fazemos deploy. E ok. Só que eu digo para vocês, a gente aprendeu de forma certa, mas a gente aprendeu de forma incompleta. Porque nesse processo todo, a gente precisa entender que essas etapas nos guiam, mas elas não podem parar na superfície. Porque se elas param na superfície, apenas naquilo que eu imagino que seja, eu deixo de aprofundar. E aí, o que acontece? Muitas vezes, vai chegar a brilhante pergunta de alguém no nosso time, aquela alma solitária que vai falar assim, que tal a gente corrigir a acessibilidade agora? Só que, assim como foi dito numa palestra anterior, quando nós corrigimos, se torna muito mais caro, muito mais oneroso, se nós tivéssemos implementado logo no início.
E se nós pensamos na acessibilidade logo no início, nós estamos alinhando os requisitos em relação a quais são os usuários que eles vão entrar, como é que eles vão navegar. Eu posso começar a pensar o meu design, o meu layout, quais as cores que eu vou colocar, será que elas têm contraste? Eu posso começar a pensar na estrutura do código do projeto. Eu não simplesmente implementar uma página, mas eu preciso pensar nisso que a gente vai ver mais à frente. Qual o sentido, qual o contexto daquela página no meu projeto? E quando nós fazemos isso, nós colocamos, que tal a gente corrigir agora a acessibilidade? Chega um grande ponto e vem uma outra pergunta. Uma coisa que eu já escutei. Mas acessibilidade não é colocar o alt nas imagens? Não. Não. Faz parte, mas não é. E a partir do momento que a gente olha esse ponto, e a gente vê que achar que acessibilidade é apenas colocarmos novos atributos, nós estamos secando todo um contexto e secando toda a experiência de que os usuários poderiam ter na nossa página. E pensa comigo assim, você tem um exemplo clássico, apenas colocar alt nas imagens. Mas bora parar para pensar nesse exemplo. Imagina que você implementou uma página e você não colocou texto alternativo nas imagens. Bora pensar no seguinte cenário. Uma pessoa que utiliza um leitor de tela chegou no site da sua empresa e imagina que é um e-commerce. Ele colocou o produto no carrinho, conseguiu colocar o produto. Chegou lá no carrinho de compras e imagina que tem um banner, uma imagem, dizendo o seguinte: coloque o cupom 123 e ganhe 30% de desconto. Só que é uma imagem e você não colocou texto alternativo. Quando o leitor de tela chegar naquela imagem, ele não vai ter nada para informar para o teu usuário. Para ele é apenas uma imagem. Que talvez não tenha contexto para ele. Mas, de fato, teria contexto. Tem contexto. Mas você não colocou. Ele vai prosseguir, vai chegar na finalização da compra, vai tentar comprar e vai descobrir que o saldo que ele tem no cartão não dá para ir passar. Mas se ele tivesse aqueles 30% de desconto, ele teria comprado o seu produto. Então, a gente começa a olhar que a acessibilidade, volta a falar, não tem a ver com caridade, tem a ver com você investir em formas de você até mesmo aumentar a receita da sua empresa, aumentar o retorno de todo o seu projeto, de todo o processo do seu software, fazendo com que você tenha cada vez mais retorno e ganho para a sua empresa. Vê, não é em questão de vou ajudar uma pessoa, é uma questão de estou investindo no processo, estou investindo no projeto, estou investindo na solução da minha própria empresa. E aí é que está o grande diferencial. Porque a partir do momento que a gente para de olhar para isso, nós começamos a ver que nós poderíamos ser muito maiores se a gente fizesse o feijão com arroz. Nós poderíamos ser muito maiores, muito melhores, se para implementar a acessibilidade nós não precisássemos escutar aquela frase de você quer tomar um processo? Não precisa processo. Você precisa apenas fazer aquilo que é o correto. E o que é o correto? Você pensar no teu usuário. Implementar a acessibilidade é pensar em pessoas. E aí eu trago um conceito para vocês. Acessibilidade como primeira etapa. Pensa em acessibilidade como primeira etapa e você vai começar a ver que tudo aquilo que gira em torno do teu negócio, tudo aquilo que gira em torno daquilo que você tem a oferecer, vai cair em cima de pessoas. E para fazermos isso, não é difícil. É bem simples. E nós precisamos pegar aquele nosso fluxo todo de levantamento de requisito, design, programação, teste, deploy e segmentar em 3 etapas. Essas 3 etapas nós podemos fazer da seguinte forma. Quando eu estou pensando no meu design, eu já estou pensando qual é o layout que eu vou implementar? Qual é o contraste das cores que eu estou implementando? Qual é a tipografia que eu vou usar? Quais são os alertas que eu vou colocar? Quais são as mensagens que vão aparecer nesses alertas?
Será que uma determinada funcionalidade precisa ser uma modal ou pode ser outra coisa? Por que eu vou para o caminho A se eu posso ir pelo caminho B e dar mais acessibilidade para as outras pessoas? Então, nós estamos pensando em ferramentas desde o início. Volto a dizer, não é apenas como forma de vou ajudar um grupo. Para de pensar assim. Não é sobre ajudar um grupo. É sobre fazer software completo. E a segunda etapa, nós vamos pensar em programação. Quando nós pensamos em programação, nós precisamos pensar na estrutura da nossa página. Na estrutura completa. E essa estrutura tem uma coisa muito importante, que é a semântica. Eu não vou me adentrar muito nessa parte da semântica, porque ainda agora a Juliana falou uma coisa que é muito interessante. Nem tudo aquilo que aparenta ser é. Nem todo botão que aparenta ser botão é de fato um botão, pode ser um link. Só que aí a gente precisa pensar em semântica. Porque não é somente o visual que faz o usuário caminhar. A audição pode ajudar o usuário a caminhar. Nós precisamos mostrar para o nosso usuário o que de fato é. Por isso é preciso pensar sempre a semântica do teu código. Pensa em hierarquia de títulos. Você não precisa colocar uma tag de texto para todos os elementos só. Se você colocar hierarquia de título, você vai pensar o H1, o H2, H3, H4, H5, H6, mas de forma hierárquica. Você precisa dizer para o teu usuário qual é o título da sessão, e se naquela sessão tem subtítulos, você precisa seguir a hierarquia abaixo. Porque aí ele vai saber o que se trata. Conversando com um amigo essa semana, falava para ele o seguinte: não é simplesmente você dizer para o teu usuário que lá no footer, lá no rodapé do teu site, tem um link que ele pode acessar. Facilita a vida dele. Mostra um caminho que ele possa pular o site todo e ir direto para o rodapé. Mostra um caminho que ele possa ir, não precisar navegar os menus de navegação todinhos para chegar no conteúdo principal. Coloca um link que ele vai pular do início, logo para o conteúdo principal. Você não precisa dizer para ele que ele precisa andar muito para alcançar o que ele quer. E muitas vezes os nossos usuários, eles andam e chegam no final e não estava lá. É por isso que a acessibilidade é importante. Volto a falar. Não é sobre caridade. É sobre desenvolver um software completo. Além da estrutura, da semântica, tem a questão de contexto também. E o contexto é muito interessante. Porque, pegando o exemplo que a Juliana colocou na palestra anterior sobre a questão de texto alternativo, nós precisamos mostrar para os nossos usuários o que de fato é. Não é eu dizer que eu vou colocar uma imagem que é decorativa e coloco um texto alternativo e a pessoa tem que escutar aquilo e saber que não tinha importância para ela. Não. Se não tem importância, não mostra. Você não precisa mostrar um toggle de mudança de tema, de tema dark e tema light, para alguém que vai estar utilizando o leitor de tela. Você pode mostrar funcionalidades para um tipo de usuário e não mostrar para outros, mas tudo dependendo do contexto da tua aplicação, tudo dependendo de qual sentido aquela ferramenta tem dentro do teu software. E se faz sentido para um e não faz sentido para outro, programa isso. Mostra isso. Porque a partir do momento que você faz um software que atenda a necessidade das pessoas, você está sempre pensando como é que o meu usuário está navegando. Como é que ele está navegando em cada uma das minhas etapas. E isso é fundamental. Além disso, nós não podemos falar de tudo isso e não falar de performance de software. Porque normalmente nós paramos para pensar da seguinte forma: se eu implemento acessibilidade, eu tenho que deixar de lado o design. Não é nada a ver isso. Se você implementa um software que seja acessível, você pode também implementar um software que seja bonito. E você pode implementar um software também que ele tenha rapidez, que ele tenha performance. Até porque eu quero levar vocês a pensar em um ponto bem interessante. A gente sempre coloca 4 tipos de limitação. 4 tipos de limitações para as pessoas. Limitação visual, auditiva, cognitiva,
motora. Mas existem muitas pessoas que, nesse período, também têm limitações tecnológicas. Quantos dos teus usuários não têm a internet tão boa e precisam navegar no teu software, no teu site, no teu aplicativo? Isso você precisa pensar muito bem quando você está fazendo, quando você está implementando. Não é apenas acessibilidade pensando em parte física. A acessibilidade vai muito além disso. Vai, como eu falei para vocês logo no início, de fato, alcançar pessoas que precisam da tua solução. Por fim, nós temos a terceira etapa, que é a etapa de teste. E na etapa de teste, nós podemos testar de diversas formas. Automatizado, com softwares como o Axis DevTools, utilizar o Wave, utilizar outros plugins. Nós podemos utilizar o Cypress para isso, implementar fluxos, onde nós podemos testar a acessibilidade dentro deles. Mas sempre lembrando, não é apenas testar o código, nós precisamos testar também a usabilidade do nosso software. E é por isso que também nós temos o teste manual. Isso é muito importante que a gente sempre faça. Se nós não testamos a usabilidade do nosso software, se nós não testamos como é que o meu usuário está navegando, nós sempre vamos ter coisas pela metade. E aí um ponto bem importante. Por que eu digo tudo isso para vocês? Para dizer que a acessibilidade não se faz sozinho, não é parte de um time somente. A acessibilidade é parte de um processo. Ele faz parte do processo. É por isso que quando nós pensamos nesse mesmo desenvolvimento que nós fizemos, levantei requisitos, implementei design, coloquei a programação, implementei a programação, fiz meus testes, fiz um deploy e vai iniciar novamente o fluxo. Vou levantar requisitos para uma nova funcionalidade, vou implementar o design de uma nova funcionalidade, implementar uma nova funcionalidade. Se a tua acessibilidade não está no teu processo todo, quando você chegar na segunda release, a primeira que você corrigiu a acessibilidade já está com os mesmos erros que você tinha corrigido no início. É por isso que a acessibilidade ela precisa fazer parte do processo. Porque a partir do momento que você não estipula como processo, você está sendo apenas bombeiro. Você está lá, apaga fogo, coloca fogo de novo, apaga fogo, e você nunca implementa algo de verdade. Nós precisamos implementar softwares completos que atendam a necessidade de usuários. E esses usuários, volto a dizer, podem ser pessoas que você nunca veja, pode ser pessoa que esteja ao seu lado. Pode ser uma pessoa que hoje você até diga, não precisa de acessibilidade. E quando você vê, depois de um tempo, tem alguém na sua própria família que precisa de acessibilidade. Você tem um amigo que precisa de acessibilidade. E se você tivesse implementado acessibilidade logo no início? Será que essa pessoa que agora você está com você, utilizando esse serviço, não seria beneficiada também? Então, se depois de tudo aquilo que a gente conversou aqui, ainda não tocou no teu coração ou na tua mente em relação ao processo, eu digo, que tal implementarmos então a acessibilidade para não pegarmos processos? Que tal implementarmos a acessibilidade para que estejamos sempre de acordo com as leis? Porque é lei. Implemente a acessibilidade pelo teu usuário. Implemente a acessibilidade por aqueles que estão próximos de você. Implemente a acessibilidade para o futuro do teu negócio. É isso que vai fazer com que você possa crescer cada vez mais. Não falo isso em relação a vamos botar medo nas pessoas. Não é sobre medo. É sobre pessoas. É sobre cuidar de pessoas cuidando do nosso próprio software. E volto a falar aquilo que eu falei mais cedo. Um software que não tem acessibilidade é um software incompleto. Se você levanta uma nova atualização do teu aplicativo, se você implementa um novo sistema, se você implementa algo que você acha revolucionário, mas ele ainda não é completo, ele não tem acessibilidade, então ele ainda não é completo.
A acessibilidade precisa fazer parte do nosso dia a dia. Se você ainda não aprendeu sobre acessibilidade, se você ainda não investiu seu tempo em acessibilidade, então talvez se você tenha caído aqui nessa palestra até de paraquedas, ainda é tempo. Ainda é tempo de você investir no seu time, investir na sua empresa, investir na sua ideia. Talvez aquilo que nós estejamos implementando hoje possa mudar a vida de muitas pessoas. Mas também pode ser que, se não implementarmos de forma correta, deixamos muitas pessoas fora das nossas soluções. É por isso que a gente precisa, ainda hoje, dar um passo a mais na acessibilidade e investir cada vez mais nosso tempo, nosso esforço nos nossos usuários. Obrigado. Sensacional, gente. Eduardo, parabéns. Eu acho que pouquíssimas vezes eu ouvi alguém falar, algum desenvolvedor falar de desenvolvimento e acessibilidade de uma forma tão humana, né? É o que você falou, né? Não é sobre softwares, é sobre pessoas. Eu acho que isso que falta. A gente às vezes vê alguns desenvolvedores falarem: eu escolhi o desenvolvimento porque eu não lido bem com pessoas, então eu resolvi lidar com as máquinas, né? A gente ouve muito isso na área de TI, né, gente? Mas é o que ele falou, mesmo assim, você está lidando com pessoas, né? O usuário final daquilo é uma pessoa. Então, sensacional, gente. Não, acho que o Eduardo trouxe aqui para a gente e, né, eu falei logo cedo, a gente falamos de empatia, mas acho que o que o Eduardo trouxe e a frase que vai ficar para essa edição é sobre pessoas, né? Falamos de acessibilidade para todas as pessoas e a gente é sobre pessoas. Então, acho que é isso. Temos perguntas? Ajuda aí, produção. Sim. O Igor, está me ouvindo? Tem uma aí do virtual, depois tem uma do presencial, tá, Zuleika? Manda aí a do chat. Ok. Como é o Igor Gonçalves que está perguntando, como podemos enxergar acessibilidade no desenvolvimento back-end? Certo, então, normalmente quando a gente vai pensar em acessibilidade, a gente sempre vai pensar na questão do front em relação à experiência do teu usuário. Mas você precisa pensar, como eu falei um pouco há tempo atrás, a gente precisa pensar em performance também. Quando nós começamos a conversar sobre software, nós precisamos pensar em, eu tenho software que está gerando dados e esses dados estão sendo exibidos para o meu usuário. Se eu tenho respostas de um back-end trazendo uma grande quantidade de dados, que eles não estão sendo, de fato, mapeados com aquilo que a tua tela está pedindo, com o que o teu front-end está pedindo, você está trazendo mais informação do que o necessário. Pode ser que isso afete, sim, a performance do teu sistema. A gente não pode pensar, como eu falei, acessibilidade simplesmente para pessoas que estão com alguma deficiência física, mas sim também tecnológica. Pode ser que você esteja desenvolvendo um software, por exemplo, e que passe vídeos, por exemplo. E aí a pessoa está no ônibus, com a internet, com dados móveis, e a internet não está muito boa. Só que alguma parte do teu software está levando dados para dados desnecessários. Será que não é bom fazer essa limpeza de dados e mandar para o front apenas aquilo que ele necessita? A partir desse momento você consegue, então, pensar também na experiência do teu usuário. Isso não vai estar ligado à questão de diretrizes de acessibilidade que nós temos, ou layouts, ou telas em si, mas também vai ajudar muito na experiência que o teu usuário vai ter em relação à performance do software dele. Muito boa a resposta, Edu. Obrigado, Igor, pela participação. Pergunta aqui da plateia. Vem cá. Vem cá. Apareça na câmera. Tô aqui. Oi de novo, pessoal, tudo bem? A Vicky mais uma vez. Primeiro, te parabenizar, foi realmente muito bom. Acho que, cara, os pontos foram essenciais e fiquei honrada até de comentar o que a gente tinha conversado no almoço, né? E até, na verdade, não é tanto uma pergunta como um comentário, né? É tão importante esse ponto de ser sobre pessoas que é, assim, do tipo, independente de quantos usuários você tem, qual a parcela dos usuários que são PCDs, a acessibilidade, ela é, como está até na tagline da iniciativa do W3C de acessibilidade,
É fundamental para alguns, mas é bom para todos. Todos nós, em algum momento, nos beneficiamos de recursos de acessibilidade, assim, sempre. Porque você tem também limitações situacionais, pode estar no escuro, pode estar no claro, você pode, enfim, ter quebrado o pé, você pode ter feito exame oftálmico, tanta coisa. E alguém ter se preocupado com a acessibilidade em algum momento vai te ajudar, com certeza. Então, parabéns por trazer dessa forma tão importante e legal.